Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores dessa casa de oração que nos acolhe sempre, agradecendo com alegria a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o nosso refazimento físico e espiritual, e que nesse instante possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a receber os lenitivos da noite de hoje, os conhecimentos a serem impregnados em nós, para que possamos mentalizar e exercer cada vez mais o Evangelho de Jesus em nós e sermos o elo de ligação entre a espiritualidade maior e as dificuldades que enfrentamos aqui no nosso planeta. Que a paz e o amor estejam sobre nós e nos derrame sua paz, Senhor, hoje, agora e por Cristo. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe no coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. É com essa lição que está contida aí no livro Cartas do Coração, um dos mais de 500 livros publicados da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. A lição Confia Sempre, de Meimei, espírito muito caro para todos nós, traz para a gente, né, essa lição imorredora para ficar conosco. E a gente percebe nessa lição trazendo um convite, né, para todos nós. Já é uma lição bem conhecida de alguns, porque é uma lição que traz uma gravação de Francisco Cândido Xavier narrando essa lição. E ela já é bem pública no YouTube, para quem não teve contato com essa gravação na voz de Francisco Cândido Xavier, podem procurar. E Meimei é um espírito, né, que traz esse pseudônimo, né, esse apelido de Meimei, mas o nome dela é Irma de Castro Rocha. Ela foi casada com Arnaldo Rocha, que foi contemporâneo de Francisco Cândido Xavier, e em Pedro Leopoldo, em conjunto com mais alguns amigos, fundaram essa casa para trazer um pouco de conforto espiritual para alguns espíritos desencarnados em aflição. E a característica da nossa casa, até os dias de hoje, desenvolver esse trabalho juntamente com a reunião pública e a reunião de assistência social. Mas por que a gente está trazendo, né? O que Meimei trouxe, né, depois de desencarnada, né, sendo a mentora da nossa casa, trouxe uma lição como essa. Desde o seu início, né, da lição, como a gente teve contato aqui, ela está falando de uma coisa só, que é a fé. Ter confiança é ter fé.
Concordam? E se a gente faz um exercício de mentalização e de avaliação de todos nós aqui por um segundo, se eu fizer a pergunta para vocês, todos nós temos fé em Deus, o que a gente responderia? Gente, vou falar mais alto para não ficar muito feio com a gravação aqui da transmissão para mim. Todos nós temos fé em Deus? Muito bem. Mas será que a gente tem a verdadeira fé em Deus como entendia Jesus? E aí a gente se questiona. Saindo daqui, recebemos a notícia de que um familiar nosso, bem próximo, pai, mãe, filho, acabou de desencarnar. Nós teremos a verdadeira fé em Deus sem desespero para receber essa notícia? Parabéns, Diva, só você. Então, gente, saindo daqui, temos a fé verdadeira em Deus para receber uma notícia de que temos uma doença incurável e encararmos ela frente a frente sem esmorecer? Diva, você é um espírito de luz, viu? Porque eu não tenho. Eu não tenho, gente, porque a gente, verdadeiramente, quando a gente se depara conosco, no nosso íntimo, nós não temos 100% de certeza de fé em Deus. Nós estamos aqui buscando essa fé em Deus. Aí eu posso ter a tranquilidade de falar que estamos buscando 100%, a fé 100% em Deus. Mas como entendia Jesus, a gente não tem. E quando a gente fala em fé, tem uma lição muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser um livro de cabeceira de todos nós, que fala para a gente sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. É uma lição que está no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, dentro das instruções do Livro dos Espíritos, não, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos. E o Espírito de José traz para a gente essa lição. A fé é mãe da esperança e da caridade. E o que ele fala para a gente? Eu fiz um resumo aqui da lição, e olha que interessante ele fala para a gente. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Então, para a gente ter fé, ela tem que estar ativa em nós. Quando a gente fala ativa em nós, gente, é ativa mesmo, no nosso coração. Vibrando, né, em propulsão essa fé em Deus. Não devendo entorpecer-se. Ou seja, não devendo se contaminar com as nossas imperfeições. Se eu coloco 0,001 de imperfeição, ela já não é uma fé ativa. E quando eu falo em imperfeição, é essa vacilação que a gente tem cotidianamente em estar confiante e não confiante. Ela já entorpeceu seu vacilo. Mas isso é demérito? Não. Senão a gente não estaria aqui nesse planeta de provas e expiações. Concordam? Outra coisa que ele fala. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Aqui a gente já podia parar e encerrar a nossa reflexão. Porque a fé é mãe de todas as virtudes. Olha a importância da fé em nossa vida. Então, o que a gente busca na nossa evolução? Virtude. Para ser bom. Para ser melhor. Para ser perfeito. Se eu não tenho fé, eu não vou ter virtude na essência mais pura possível, nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é fé. E como ela falou, fé em Deus e fé em nós. Se eu não tenho fé em mim, que eu vou conseguir, que eu vou conquistar, que eu quero, que eu posso, eu não vou sair do lugar. E quando a gente fica no mesmo lugar, eu tenho fé em Deus, mas nós ficamos esperando até que Deus venha até nós, nós não praticamos, nós não aprendemos,
nós não movimentamos essa fé. E ele continua: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Ah, gente, quando a gente demonstra para alguém a minha fé como uma rocha em Deus e em Jesus, que é o nosso modelo e guia, é contagiante. As pessoas que estão à nossa volta podem, às vezes, nos achar, muitas vezes, de beato, de papapasses, de fanáticos, mas de uma hora ou outra, assim, peraí, se ela amadurecer e amansar o seu coração, ela vai perceber que é o caminho. Então, a fé viva em nós é contagiante. E ele encerra. Minto, tem mais uma aqui que eu separei. Pregar pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da nossa fé. Então, a gente precisa demonstrar a nossa fé para merecer a nossa fé. Então, a gente não conquista o outro falando, né? A gente não conquista o outro somente falando, você tem que ser espírita, você tem que estar no centro. Nós temos que dar o verdadeiro testemunho da nossa fé para que a gente possa contagiar o próximo. E o Espírito de José encerra para a gente, né, que está essa lição na nossa publicação, falando assim: tende, pois, a fé o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazem para atingir. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Olha que forte isso para a gente. Os milagres são obras da fé. Mas muitas vezes a gente procura esses milagres para o nosso corpo. E a gente esquece que somos espíritos imortais. Muitas vezes a cura não vai vir para o meu corpo. Ela vai vir para o meu espírito. Porque o espírito é imortal. O corpo vai perecer. Ou a gente vai levar o corpo conosco? Acho que não. Então, quando a gente chega até a casa espírita e adentra o espiritismo para buscar a nossa consolação, a gente vai encontrar essa fé. Mas eu preciso ir de encontro a essa fé. Porque se eu venho somente à casa espírita, escuto as lições, não coloco no meu coração, eu vou retornar para o plano espiritual do mesmo jeito. Ou muitas vezes mais compromissado, porque eu ouvi e não fiz. Essa é a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, muitas vezes, essa fé ela tem que ser viva para curar o meu espírito. E não só o meu corpo. O corpo é um instrumento do espírito. Se é um instrumento do espírito, eu vou expurgar as minhas imperfeições para que eu possa ser melhor. Muito legal, né, gente? Mas na prática já não é tanto assim, né? Então, eu separei aqui, para complementar o nosso estudo, uma fala de Chico Xavier, né, que está dentro aí do Evangelho de Chico Xavier, que foi uma compilação de ações, de falas de Chico durante a sua estadia lá em Uberaba. E o Bacelli separou várias lições que Chico foi falando ao longo do tempo, né? Fez um compilado e trouxe para a gente. Né? E quando a gente fala de ser alguém, né, ser alguém de fé, a pessoa que encarnou mais próximo de nós aqui, na nossa cidade, que tem uma
maior exemplo, né, de fé em Deus é Chico Xavier. Então, o que ele fala para a gente? Olha só, não sou um homem de ciência. Se a gente toma ao pé da letra essa frase, né, e leva em consideração que a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita, e a gente já tem a plena certeza que Chico Xavier foi Kardec, essa frase cai por terra. Mas ele fala, não sou um homem de ciência, respeito profundamente os homens de ciência, mas sou um homem de fé. Nada sei do átomo e do cosmos. Gente, é muito né, de falar que ele não sabia nada. Sei que precisamos de Deus no coração, pois, caso contrário, vamos incendiar a Terra. O que o homem está fazendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Incendiando a Terra. Quando eu deparei com essa frase, a imagem recentemente nos vem é essa. Sei que precisamos de Deus no coração, pois, caso contrário, vamos incendiar a Terra. Parece que ele está falando para a gente hoje. A gente atentar quanto a isso. Porque o que está faltando para nós, como o Meimei trouxe, é a fé. A confiança em Deus, ter Deus no coração. Então a gente percebe que, ao longo da nossa caminhada, uma das coisas que a gente conquistou foi a crença em Deus, mas a gente precisa ainda trazer nesses princípios a busca incessante da nossa melhoria íntima. E a reforma íntima está muito em voga, que a gente sempre fala, precisamos fazer a nossa reforma íntima. Né? Porque o orgulho e o egoísmo, a gente adora falar isso, principalmente nós espíritos. Que a gente lê, e sem falar, a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Mas nas pequenas coisas, né, vamos tirar as grandes de lado, porque uma guerra dessa proporção, como a gente está tendo, contato, e está participando hoje, né, é algo grandioso. A gente não tem dimensão do que isso pode causar. Mas nos nossos atos perante o nosso próximo, a gente sabe. A gente conhece. Então, muitas vezes, nos falta Deus no coração. Por quê? A gente está julgando o outro. A gente está julgando a ação do outro. Mas esquece de colocar o espelho à nossa frente para enxergarmos quem nós somos de verdade. Então, voltando ao texto que ela fala, Meimei fala para a gente, ela fala, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Então, a gente tem que procurar o quê, gente? Acender a luz em nós e colocar à frente do nosso caminho. Quando a gente fala do nosso caminho, é o quê? São os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Sem isso, a gente não vai chegar ao objetivo principal. A gente pode parar hoje para avaliar a nossa presente encarnação e falar assim, eu já aprendi alguma coisa, eu já caminhei alguma coisa. Eu não vou voltar igual eu cheguei. E aí a gente fica acomodado. Mas o que nos convida o Evangelho? Se eu posso dar 2 passos, que eu dê 3. Se eu tenho condição de dar 2, por que eu não posso se esforçar para dar mais 1? Né? Eu só fiz isso, eu dei conta de fazer só isso. Mas se a gente pega a vida dos missionários e de um espírito elevado como o Meimei, que abdicou de si mesmo para o próximo, ela fez mais do que deveria. Concorda? É lógico. Se a gente pegar a história de Francisco Xavier, o combinado com Emmanuel era 30 livros, nós acabamos de falar que tem mais de 500 publicados. Ele deu mais
de um passo a mais do que ele conseguiu? Não, gente, ele deu muito mais. E se não fosse nós, espíritas, para atrapalhar, ele poderia ter dado mais. Né? Se não fosse as inquisições, se não fosse as comparações, as imposições perante o seu trabalho, ele poderia ter produzido mais. E esse é o exemplo que fica. Esse é o exemplo que tem que ser espelhado por nós. Então, uma atenção que a gente tem que dar quanto a isso. E um outro passo que a gente precisa, né, que ela nos convida, que é muito importante, que é quando ela fala, leva, pois, o teu olhar e caminho. Isso eu acho muito importante, porque é um passo que a gente tem que procurar, é a educação do nosso olhar. Educar o nosso olhar. Olha que coisa mais importante que é isso. Por quê? A gente tem no Evangelho, nos evangelhos apócrifos, né, que não são evangelhos oficiais, o caso de Jesus passando pelo cão que estava morto. Quem conhece essa história? Né? Todo mundo estava vendo, nossa, aquele todo, né, mal cheiroso, né? Estava ali em decomposição, né? E todo mundo vendo o aspecto ruim do cão. E Jesus fala o quê? Dentes maravilhosos. Então, ou seja, a gente precisa educar nosso olhar. A gente só vê nas tragédias, nas dificuldades, nas decepções, a essência ruim. Se eu estou passando por uma enfermidade, o que eu tenho que fazer? Isso é um convite, né, gente? Nós estamos falando aqui de convite para a educação do nosso olhar. Não é que nós fazemos isso. Né? Porque muitas vezes a gente está aqui na frente falando, aí alguém vai me ver fazendo ao contrário, mas a gente está em busca de quê? A educação do nosso olhar. Precisamos atentar quanto a isso. Porque se eu estou passando por uma enfermidade, eu tenho que praguejar porque comigo, ou passar bem por essa enfermidade para sair lá na frente melhor. É isso que nós devemos. Esse que é o convite. E uma das coisas que ela fala, hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Mas não esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então tudo passa. Devido ao nosso imediatismo com as coisas, a gente quer tudo para ontem. Se eu estou passando uma dificuldade, hoje, eu saio gritando à torta e à direita que eu quero me fazer livre daquilo. Então, por isso que eu não acredito que eu me sairia bem se um ente querido mais próximo meu desencarnasse, ou se eu tivesse uma sentença de morte bem repentina. A gente não daria bem com isso. Mas o que é o convite? Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Nós vamos passar por dificuldades? Sim, senão a gente não estaria aqui, como já falei anteriormente. O planeta em que a gente vive é de provas e expiações. Nós não podemos esperar muita coisa, não. Muita coisa boa, não. O nosso dever como espíritas, não só espíritas, mas como cristãos, que já declaramos que somos, é passar bem pelos problemas. É encarar frente a frente os problemas e sair melhores. Se eu não saio, se eu ainda fico com um resquíciozinho de mágoa, de ódio, de descrença, é porque eu verdadeiramente não sou aquele cristão como eu falo. Então, quando a gente vê, né, uma lição como essa, a gente percebe que estamos diante de conhecimentos belíssimos, imortais para nós,
mas que a gente pratica pouco, que a gente enxerga pouco, então a gente tem que procurar mais e fazer mais diante, né, de uma lição como essa. E por que a gente está falando? E por que a gente trouxe uma lição como essa? Porque a irmã de Castro Rocha, a nossa Meimei, mentora da nossa casa, nasceu em 22 de outubro de 1922. E hoje a gente inicia a lembrança, né, de seu nascimento, que comemoraria 100 anos do seu retorno à Terra. E ela que nasceu num lar pobre, mas trazia uma intelectualidade, uma vivacidade, trazia um espírito, além de meigo, virtuoso, e teve, né, na sua vida, além dessas dificuldades, mas driblou-as com maestria, e nos conta a história, né, que logo depois que ela completou 17 anos, ela teve muitas enfermidades, e mais precisamente uma nefrite crônica, que é uma inflamação nos rins. Ela se transferiu para Belo Horizonte, ela nasceu em Mateus Leme, se transferiu para Belo Horizonte e conheceu, né, o Arnaldo Rocha, que foi seu marido, e aos 20 anos ela casa, né, em 46, né, eu anotei aqui, em 42 ela casa com 20 anos, e uma operação de amígdala ficou um resquício, né, de um pedaço da amígdala e agravou ainda mais essa nefrite crônica que ela tinha, e 4 anos depois ela desencarnou com 24 anos. Então, olha só, desencarnada, ela foi convidada por Chico Xavier a ser mentora de uma casa espírita. Ela tinha mérito, gente? Certeza, né? Então, não era um espírito qualquer. E a gente sabe, né, depois, através de livros, né, mais precisamente do Ave Cristo e de Entre a Terra e o Céu, que é trazido para a gente, que ela tinha a personalidade de Blandina, que foi um espírito que desde o século VIII vem reencarnando junto com o Arnaldo Rocha para ajudá-lo a crescer espiritualmente. E ela, especificamente, cuida no plano espiritual de um lar, chamado Lar da Bênção. Para quem já visitou a nossa evangelização, está ali retratado ela na nossa parede ali. Então eu fiquei pensando, por que será que Chico Xavier depositaria a missão para um espírito guiar uma casa espírita, sendo que ela cuida de crianças? E a resposta que eu cheguei é que nós somos ainda crianças espirituais diante da divindade. Nós somos ainda crianças espirituais diante da divindade. Então, rogamos a ela toda a nossa gratidão de sempre, né, por ter trazido para a gente uma lição como essa, de continuar sendo a mentora dessa casa em todos os trabalhos, de continuar guiando crianças espirituais no plano espiritual, também crianças encarnadas, né, que também estão continuando a sua missão reencarnatória. E, para encerrar, mais precisamente em 2012 ou 2013, a gente tinha, eu vou falar a gente tem ainda, porque não encerramos,
o nosso grupo Libertas, que era um grupo de música espírita. E a gente musicou essa lição, chamada Confia Sempre, né? E eu vou convidar minha irmã, Aline, para a gente cantar aqui a música, né? Dessa lição Confia Sempre. E finalizando aí as nossas reflexões da noite de hoje. Não percas a tua fé, que as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a sua luz celeste, acima de ti mesmo. Trabalhe, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus em si. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, teu olhar e caminha, traz serve e adianta-te, brilha por além da noite. Hoje é possível que a tempestade te apanhe o coração e te atormente o ideal. Eleva, pois, teu olhar e caminha, das serve, aprende, adianta-te, brilha por além da noite. Hoje é possível que a tempestade te apanhe o coração e te atormente o ideal. Aguilhando-te com a missão, ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado, gente. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.